Com certeza. Então eu acho que o EAD é uma coisa que veio para ficar. A gente precisa pressionar os critérios, né, porque, assim, a educação também passa por um momento que a educação está na bolsa de valores, né, então as grandes corporações, elas também pressionam o MEC, né, algumas delas visam Uhum. o lucro do acionista. Então, precisa ter uma regulamentação no ensino, não só para o EAD, mas também para o presencial, né? Em termos de várias questões. Professores, relação professor-aluno, porcentagem de mestres e doutores, qual a carga horária que esse professor vai estar em sala de aula, qual o mínimo de aluno no estágio para um professor, quem deve ser esse professor, quem deve ser preceptor. Então, tanto para as universidades privadas, quanto também para as públicas, né? Porque, às Uhum. vezes, uma qualidade de ensino maior é mais gasto, né? Então, a gente também tem que pressionar os governos, tudo, nessa questão da regulamentação do EAD, né? Porque hoje, o Uhum. que que eu vejo? As PICs viraram modismo, né? Então, você tem vários cursos aí que como é que você vai ter um curso que seja de qualquer nome, gente. E tem de nutrição, tem de várias, não é só nas PICs. Como é que você vai ter um curso de formação pela uma plataforma que não tem uma instituição respeitada, que é o mesmo professor que dá aquela aula, que é pouca carga horária. Você vê claramente que é para alguém ganhar dinheiro, que não está pensando na qualidade, né? Uhum. Então, a gente precisa discutir formação, sim. E cada Pix, cada característica é, é única. Eu vejo assim pela naturologia. Na universidade, por exemplo, presencial que eu estou, a Unisul, é 3.200 horas, o aluno full time, 4 anos, o tempo todo. E ele está no estágio, ele tem dificuldade, ele erra, ele está com a gente ali que tem 10, 15 anos de experiência naquela técnica, o aluno erra, ele está inseguro, às vezes ele pode fazer uma iatrogenia. A Pix Uhum. mata menos do que um procedimento médico e da fisioterapia mas ela tem questão de segurança envolvida, né? Escolher Toda e não prática adianta tem, né, questão de não adianta a segurança, né. gente achar que é natural, não faz mal, e que tem algumas terapias que se fez mal é bom, que é crise de cura. Não é. Às vezes é erro mesmo, é uma escolha errada, é uma interação, é um efeito adverso, um efeito colateral. Então, assim, falando nessa questão, se dentro da naturologia eu vejo isso, às 3.200 horas, presencial, com a gente ali, a gente percebe, esse aluno, às vezes, ele é formado em outra coisa. A gente percebe isso no estágio. Imagina alguém que fez um curso lá com uma menor carga horária, com uma pessoa que não tem tanto uma qualidade, esse professor dava aula de tudo, essa pessoa está aí no mercado de trabalho. Por isso que precisa não só regulamentar o ensino, a formação, regulamentar quem pratica, né? Quem pode fazer determinado procedimento, né? Quem pode fazer massagem, quem pode fazer floral, quem pode fazer acupuntura, porque quando não está regulamentado, a sociedade corre risco, os profissionais bem formados, né? Eles estão perdendo espaço para aquele que não é tão bem formado, porque Uhum. hoje sempre foi assim. O refrigerante, o produto que mais vende, não é o mais gostoso. Às vezes, não é o melhor. Às vezes é o que tem uma propaganda melhor. Uhum. Então, às vezes, Eu aquele só queria profissional de. depois botar um ponto aí sobre a regulamentação, mas pode continuar. Então, às vezes, o profissional que está com o consultório mais cheio, o profissional que está no SUS fazendo mais sucesso, ele não necessariamente ele é bom, e ele é o melhor. Que ele não esteja fazendo coisa errada, né? Porque as PICs também têm isso. E aí, esse princípio é da relação de interagência. Se a gente conversa com a pessoa para entender o processo de saúde e doença dela, isso é muito. Às vezes, isso é mais perigoso do que uma terapia em si. Porque você pode culpabilizar o sujeito, Uhum. você pode deixar ele pior do que ele está, né? Dependendo do que você fala, de como você conduz aquela conversa, aquela anamnese. Então, precisa de ter uma base,
né? Do mesmo jeito que se erra o diagnóstico médico do fisioterapeuta, de uma avaliação da educação física, do nutricionista, também vai errar com as PICs. Então, Uhum. ou seja, precisa regulamentar estes profissionais e o ensino, para não virar uma terra de qualquer um, qualquer pessoa ensina, qualquer pessoa aprende e qualquer pessoa faz. Não é muito bem assim, né? A gente precisa pensar os critérios. Então, aí da parte da regulamentação, né, eu acho assim que do ponto de vista legal, a gente está mais avançado do que outros países, né? Por quê, né? Se cada profissão que surge, cada ação, né, o Estado tem que regulamentar, criar leis, né? Ele é muito engessado. Além disso, por exemplo, anos atrás, a psicologia atuava muito no campo clínico, né? Depois foi cada vez vendo mais a importância da psicologia no campo, né, da pedagogia, do ensino, né? Então foi uma área que cresceu muito. Hoje tem psicólogos, por exemplo, na área inclusive jurídica, né, em outros lugares. Então, assim, né, e não estava previsto na lei, digamos assim, né? Se tudo tivesse que estar previsto em forma de lei, né, isso gera muita complicação, né? E aí, então o Brasil, ele adotou uma das coisas, né, que né, na época, né, da Constituinte, ele olhou o que existia no mundo, né, e ele criou, né, os artigos da Constituição, né, que diz que o trabalho é livre e ele deve ser regulamentado, né, a partir de outras questões, né. Então, o MEC, né, o Ministério da Educação, ele tem que regulamentar o ensino, só que ele tomou a decisão, olha, a partir de curso técnico a gente regulamenta, né? Então, a partir dessa carga horária. E aí você tem um limbo de cursos, né, que são menores, né, que não tem uma regulamentação do MEC. Aí a pergunta é, será que, né, que essa decisão do MEC dá conta da realidade do Brasil? Acho que é uma pergunta importante, né? E aí o Ministério do Trabalho reconhece aquilo que está no território, né? E ele dá um certo formato a partir da classificação brasileira de ocupação, né? Mas em outros países também, quem vai validar a utilização ou não de uma técnica, quem pode ou não ensinar, são as associações, né? A própria sociedade, digamos assim, é a partir dessas associações. Então as pessoas passam a confiar nessas entidades, né, de que quem tem uma certificação, quem tem atualizado, quem faz, né, e aí diferentes países tomam decisões diferentes, fazem, inclusive, necessidade da pessoa ter cursos de atualização anual, né, como um critério da pessoa continuar associado, né? Então, assim, ou provas a cada X tempos. Então, assim, tem diferentes iniciativas, mas é a sociedade que chancela, né, aquele conhecimento, né? Então, a gente burocratizar para o Estado talvez não seja a melhor decisão, né? Então, assim, tem muitos grupos, né, que vão lá no Congresso Nacional para lutar para colocar um projeto de lei, né? E eu já falei para vários deles, assim, olha, né, qual é o objetivo? Ah, a gente está procurando legitimar a nossa profissão. Eu digo que vocês estão no lugar errado. A lei não vai legitimar a profissão, entendeu? É tanto que, por exemplo, você pega, né, o naturólogo, arteterapeuta, musicoterapeuta, todos eles já são reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, são reconhecidos pelo MEC, são reconhecidos, né, a sua prática, né, na saúde, né, são contratados, já teve concurso para esses profissionais. Então, assim, uma lei nova não vai ajudar. Então, acho que esse é um ponto da regulamentação. E quando a gente vai falar de formação, né, a gente está vendo aí, né, quantas escolas a gente tem das várias profissões diferentes, né, que formam totalmente sem qualidade, seja na área da saúde ou de outras áreas, né? Então, e de profissões regulamentadas por lei. Então, não é a lei que vai criar esses critérios de qualidade, né? Então, eu acho que isso é importante. Agora, Daniel, então a gente deixa como tá? Não, eu acho que algumas discussões são importantes. Por exemplo, como vocês estão dizendo, os critérios curriculares mínimos, né, as diretrizes curriculares de ensino, né? Você ter associações fortes que digam assim, olha, esses grupos, essas pessoas daqui, né, são reconhecidas, né? E que a população comece a buscar,
né, pessoas de confiança, se acostume a fazer isso, né, para poder fazer a sua consulta, né, e não apenas vá naquele que ele achou na melhor propaganda do Instagram ou do folheto, né, algumas coisas nesse sentido, né. Então, Eu uma concordo. provocação. Eu concordo algumas partes, porque assim eu costumo dizer que quem é regulamentado não sofre o que não é regulamentado já sofreu na pele, né? Ah,